sou advogado e hoje vamos dar continuidade à matéria de direito tributário, os princípios constitucionais. Na aula anterior, a gente falou do princípio da legalidade, da irretroatividade da lei e da anterioridade. Hoje vamos falar do princípio do não confisco, do princípio da isonomia e do princípio da capacidade contributiva. Vamos começar pelo princípio da isonomia, que está previsto no artigo 150, inciso 3º da Constituição. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Caput do 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, nenhum dos entes da Federação pode fazer isso. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção entre razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente de denominação jurídica dos seus rendimentos, títulos ou direitos. Aqui, então, está a previsão, do princípio da isonomia, que o Estado ele não pode, é vedado a ele, o Estado, quando eu falo Estado, todos os entes da federação, criar, essa desigualdade entre os contribuintes, independentemente da sua capacidade, das suas características. O princípio também diz o quê? Que para pagar tributo não importa a idade, e sim a capacidade econômica para contribuir. Ou seja, você pode ter de 5 ou 50 anos, o que importa é a capacidade de pagar o tributo, e não a sua idade. Outra vertente do princípio é a capacidade do mesmo de desigualar a situação para que todos sejam iguais dentro de um mesmo setor econômico. Por exemplo, há o princípio da livre iniciativa. Ou seja, você vai lá, diminui um tributo, por exemplo, reduz, o imposto de importação de soja, para quê? Para que todo mundo daquela mesma área econômica possa importar ou exportar aquele produto com o mesmo valor de alíquota, sem que haja uma desigualdade entre eles de outro tipo de exportação diferente. Vamos tratar, do princípio do não confisco. O princípio do não confisco ele está ligado à limitação do poder de tributar. E o mesmo está previsto no artigo 150, inciso 4º. Acompanhe a leitura, por favor. O artigo 150 caput diz que é vedado a todos os entes da federação, inciso 4º, utilizar tributo como confisco. Ou seja, você não pode criar um tributo para poder fazer com efeito confiscatório, de restringir o patrimônio dos seus contribuintes. Ele também diz que é vedada a utilização de tributo. Imposto confiscatório, devemos entender que é aquele imposto que absorve a maior parte da renda ou do patrimônio do seu contribuinte. Por exemplo, você tem um patrimônio de R$200 mil, aí você tem um imposto de renda, por exemplo, de 75%. Ou seja, todo ano que você tiver que pagar aquele imposto de 75%, uma hora você não vai ter mais patrimônio, uma hora você não vai ter mais renda, porque ele vai absorver todo o seu patrimônio, a sua renda, dependendo da quantidade que você tem, em menos de um ano. Você não vai ter mais patrimônio nenhum, porque o imposto ele foi confiscatório, ele tomou tudo que você tinha. Desta forma, o imposto confiscatório é aquele que ele consome mais de 50%, do valor econômico que você tem de propriedade ou de renda. Aí ele se torna confiscatório. Na continuidade da nossa aula, para aqui um minutinho, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, assista a nossa playlist com os outros conteúdos para você ter um entendimento melhor da matéria e bora lá dar continuidade à nossa aula. Continuidade à aula, vamos tratar do princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva ele tem duas teorias, a do benefício e a do sacrifício. A do benefício diz que quem pagava o tributo é o proprietário, tendo em vista que ele que se beneficiava do Estado, como, por exemplo, das taxas e da contribuição de melhoria, que há uma valorização da propriedade. A teoria do sacrifício diz que o Estado ele impõe aos cidadãos sacrifícios iguais para o proprietário, para que todo mundo pague seu tributo. Como, por exemplo, a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo, como todo mundo sabe, ela ainda incide sobre aquele fato gerador, E as alíquotas, ela vai ser, dependendo, pode ser progressiva ou regressiva, ou uma alíquota unitária. Isso vai depender de cada tributo, e desta forma você tem, um sacrifício de acordo com o que você ganha, de acordo com o que você tem de patrimônio. Por isso que ela é meio que um sacrifício, porque quanto mais você tem, talvez você pague mais tributo do que quem menos tem. Bem isso que eu estou dizendo, tendo em vista o princípio da progressividade do tributo, que quanto mais justo, uma vez que
a alíquota ela aumenta conforme a base de cálculo, ou seja, quanto mais, dependendo, por exemplo, o imposto de renda, quanto mais você ganha, mais a sua alíquota vai aumentar, porque ele é progressivo. Quanto mais você tem, mais você paga de tributo. Assim que funciona. O princípio ele está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Fala o seguinte, o caput. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que é possível, os impostos deverão ter caráter pessoal, ou seja, ele é direcionado à pessoa, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, ele é pessoal, direcionado à pessoa somente, ao cidadão, né? E a sua capacidade contributiva, quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem mais patrimônio, quem tem menos patrimônio, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos individuais, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, a administração ela vai determinar e limitar cada categoria. É isso basicamente que está dizendo o parágrafo 1º. Outra coisa que o parágrafo 1º diz que esse sempre que possível, ele diz que os impostos ele têm caráter pessoal sempre que possível, mas nem sempre é possível, tendo em vista a alíquota e a base de cálculo de cada tributo. Por exemplo, a gente tem o IPTU e o imposto de renda. Às vezes não é possível identificar, né? Por exemplo, no caso do IPTU, quem que é realmente, né, as características, o valor do patrimônio que realmente tem. Então, às vezes, acaba tendo pessoas que têm um patrimônio muito grande e pagam menos impostos. E quem tem um patrimônio muito pequeno, às vezes acaba não paga nenhum tributo ou paga muito pouco. Então, acaba não tendo esse equilíbrio, o princípio às vezes não funciona da capacidade contributiva como deveria funcionar. Por isso que a lei fala sempre que possível. Ficando por aqui, né? Encerramos por aqui os princípios tributários constitucionais e até a próxima aula. E acompanhe também as nossas aulas de exercícios que a gente vai começar a fazer, né? Sobre o conteúdo, sobre a matéria, para poder ter uma fixação mais eficiente. Até a próxima aula.